Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a maior rivalidade do melhor basquete do mundo, né, a NBA, entre os dois maiores campeões de lá, os donos da Conferência Leste e Oeste, respectivamente, Boston Celtics e Los Angeles Lakers, num episódio diferente em comemoração ao número 200, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards. Afinal, essa é a série dos clássicos pelo mundo que retorna agora ao continente europeu pra falar melhor sobre o campeonato inglês, uma rivalidade lá da Inglaterra. Mas antes que uma coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta que é de 20 mil inscritos. E tamo chegando, vamos que vamos. Sem esquecer de curtir a página lá no Facebook, de novidade quase todo dia. E é rapidinho também, né? Acabou o vídeo aqui. Vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E segue a gente no perfil do Instagram, sendo que agora você também pode se tornar um membro aqui do canal. E se quiser saber um pouco mais sobre os benefícios, né? O que você ganha fazendo isso, é só clicar aqui em cima nos cards também, que eu fiz um vídeo especial explicando melhor cada pontinho, cada etapa bonitinho. Mesmo pra você que tem iPhone aí, iOS, né, que não tá aparecendo o botãozinho de seja membro aqui embaixo, o link vai estar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Bom, porque hoje é dia de falar sobre aquela rivalidade raiz, sabe? Que surgiu ainda nos primórdios do futebol inglês, lá em 1888 pra ser mais exato, e que leva um nome um tanto quanto especial por conta da origem dos dois clubes, já que os personagens desse clássico são de duas antigas cidades fabris. Sim, a fábrica de algodão era a principal atividade econômica da região do condado de Lancashire, com eles estando distantes por apenas 11 milhas, que dá cerca de 18 quilômetros, né? Dá pra ser percorrido em somente uma horinha de viagem. Mas agora falando da parte esportiva, os dois clubes já foram campeões nacionais da Premier League e são membros fundadores da Football League, né, a liga profissional inglesa. Trata-se do charmoso East Lancashire Derby, também conhecido como Cotton Mills Derby ou até Elland Clássico, o confronto entre Blackburn e Burnley. Bom, o grande duelo do vídeo de hoje teve o seu apelido originado pelo fato dos lugares que os dois clubes nasceram serem antigas cidades fabris. Só pra vocês saberem, o primeiro ramo da indústria a ser mecanizado foi o da fiação e tecelagem de algodão, e foi na década de 1880, com o surgimento da eletricidade como fonte de energia, que o desenvolvimento de ferramentas de máquinas padronizadas se tornou um fator bem importante da Revolução Industrial Inglesa, que por sua vez fez surgir a classe operária no país e também causou o grande crescimento de cidades. E com isso surgiu também um interesse na prática de esportes, dentre eles o futebol, o que acabou culminando no surgimento dos dois protagonistas do clássico de hoje, o charmoso East Lancashire Derby, também chamado de Cotton Mills Derby, que nada mais é que o clássico dos moinhos de algodão, o tradicional local que abrigava as máquinas de fiação ou tecelagem para a produção de fios ou tecidos de algodão, e que, como vocês já viram, né, foi um produto importante durante a Revolução Industrial, para o desenvolvimento do sistema fabril. E o derby ainda possui um terceiro nome, ele é chamado às vezes de Elland Clássico, tendo de um lado os alviazuis do Blackburn Rovers Futebol Clube, sendo fundado no dia 5 de novembro de 1875, e de outro os vinho tinto do Burnley Futebol Clube, que veio um pouquinho depois, no dia 18 de maio de 1882, clássico esse que começou a ser disputado ainda nessa época, com o primeiro duelo acontecendo no dia 27 de setembro de 1884, e começando muito bem pro lado azul, que venceu por 4-2, algo que os vinhos logo rebateram, metendo 5-1 no ano seguinte. E aqui é válido lembrar que essa rivalidade nasceu antes mesmo de a bola começar a rolar. Reza a lenda que essa relação péssima entre eles, entre as duas cidades do mesmo condado e distantes por apenas 18 quilômetros, começou quando um grande contrato pela manufatura do algodão foi fechado com as fábricas de Blackburn e não com as de Burnley, o que obviamente acabou gerando uma grande disparidade entre as duas cidades, né, com a primeira conseguindo se prosperar e tudo mais, e a outra amargando fome e desemprego. Outro fator que contribuiu para essa inimizade foi o fato de o Burnley ter sido fundado inicialmente para a prática do rugby e ter se envolvido com o futebol justamente após a fundação do Blackburn. Foi quando o time vinho, em 1882, se transformou para essa nova modalidade e mais, com o então nome de Burnley Rovers. Sim, o mesmo sufixo, vamos dizer assim, né, do maior rival, o que obviamente não durou muito tempo, né, por pressão dos rivais e também dos próprios torcedores, e aí o clube virou o Burnley Futebol Clube que a gente conhece hoje. Com a primeira partida oficial entre eles na nova
Liga de Futebol da Inglaterra, acontecendo no dia 3 de novembro de 1888, e com o Blackburn vencendo o jogo por nada menos que 7-1. Isso sem falar que na década seguinte, a de 1890, já com a Football League sendo fundada e os dois clubes participando disso, os Rovers acusaram o maior rival de contarem com jogadores escoceses irregulares. E aqui é válido salientar que era muito comum os clubes da região de Lancashire recrutarem jogadores da Escócia. A própria imprensa escocesa veiculava anúncios de emprego para quem tinha talentos futebolísticos nas Coron Towns, que eram as cidades com fábricas de algodão, essa daí da Lancashire, que eram cidades famosas pela produção de algodão, né? Essas daí principalmente as do condado de Lancashire. Fato é que essa reclamação gerou mais uma faísca na já ruim relação entre eles. E se você pensava que não dava para piorar, em um jogo disputado em 1891, quando o Burnley já estava metendo 3-0 antes mesmo do intervalo, depois da expulsão de um jogador do Blackburn, os outros simplesmente deixaram o gramado, e o goleiro ficou lá jogando sozinho contra os adversários. Com isso, o árbitro, sem ter muito o que fazer, simplesmente abandonou a partida, saiu correndo. Como resultado, o duelo foi finalizado antes do tempo e a partida foi dada como o Burnley vencendo por 3-0 e ele ficou com os pontos. Embora o maior rival vivesse um melhor momento, sendo nada menos que 5 vezes campeão da Copa da Inglaterra nesse período, foi o Burnley quem fez história em 1896, fazendo na ocasião a sua maior goleada nessa rivalidade, metendo 6-0 fora o baile. Pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, Blackburn e Burnley se enfrentaram na elite inglesa em nada menos que 11 temporadas consecutivas, e com a equipe vinham experimentando um domínio inicial, conquistando nada menos que seu primeiro título na elite nacional em 1920 e 1921, e fazendo a famosa dobradinha sobre os Rovers, né, vencendo os duelos do primeiro turno e do segundo turno em algumas oportunidades. O problema é que isso acabou não durando muito, já que ao final da década, em 1930, o clube foi rebaixado. Foi quando o derby sofreu uma pequena pausa, sendo retomado somente na segundona mesmo, e logo após a queda dos alviazuis na temporada 35-36, quando Jack Burton entrou para a história dessa rivalidade, marcando na vitória do Blackburn pela Série B, e com isso se tornando o único jogador a marcar pelos dois clubes em um clássico. Sim, ele já havia jogado pelo Burnley na década de 20, estando presente justamente naquela goleada marcante por 6-0. Mas aí depois disso os alviazuis subiram antes, em 1939, e viram o futebol ser suspenso em toda a Europa. Tudo por conta da Segunda Guerra Mundial, que fez com que as coisas só voltassem ao normal no esporte da bola nos pés em 1946-1947, quando a Liga Inglesa enfim foi reiniciada. E logo vendo o Burnley retornar à elite e ficar sem perder nenhum clássico, alcançando ainda a finalíssima da FA Cup, né, a Copa da Inglaterra, nessa mesma temporada, perdendo pro Charlton na prorrogação por 1-0, mas ao menos vendo o Blackburn cair no inglês. E assim foi seguindo a rivalidade, ora com eles na elite, ora com eles na segundona e às vezes também no terceiro nível. Nesse período, o Burnley ainda conseguiu igualar a parada no quesito principal competição do país, sendo bicampeão da Série A em 1960, empatando tudo na questão dos títulos em 2-2. Só que depois de muitas idas e vindas, a temporada 1982-1983 acabou registrando os últimos clássicos do século XX, com o Blackburn vencendo os dois por 1-0 fora e 2-1 em casa, contando com nada menos que 3 gols de Simon Garner nessas duas partidas. Nisso, o LAN Clássico ficou sem ser disputado por nada menos que 27 anos, do dia 4 de abril de 1983 até 17 de dezembro de 2000. Isso porque o Burnley foi rebaixado e amargou quase 2 décadas nos níveis inferiores do campeonato inglês, o que não diminuiu em nada essa rivalidade. Em 91, por exemplo, quando os Vinho perderam em casa para o modesto Torquay United nos playoffs classificatórios para tentar subir para a terceira divisão, um avião sobrevoou o estádio com a frase que dizia mais ou menos assim: ficar abaixo pra sempre, amo o Rovers, hahaha. Pegadinha, né? Provocação essa que acabou sendo atribuída ao já citado jogador dos Rovers, Simon Garner, que chegou a negar na época, mas falava que sabia quem tinha feito isso. Bom, e como não tinha nenhum jogo entre eles, né, as provocações ficavam mesmo com outras partidas. E foi aí que veio a vingança dos torcedores do Burnley em 1994, depois da derrota do Blackburn para a equipe sueca semi-profissional do Trelleborgs na extinta Copa da UEFA, em que eles mudaram a placa
única da cidade que levava o nome de Blackburn pro da equipe da Suécia. O tempo foi passando e a rivalidade só aumentava, parecia que era mais importante secar o grande rival do que torcer para a própria equipe. Quando o tão esperado reencontro chegou, né, depois de nada menos que 17 anos, no dia 17 de dezembro do ano 2000, em confronto válido pela Championship, a segunda divisão do campeonato inglês. E mano, o clima era tão tenso naquela época que Graeme Souness, do Blackburn, e Stan Ternent, do Burnley, tiveram até que fazer uma coletiva de imprensa juntos. Mas aí, vivendo o melhor momento, sendo campeão inglês há não muito tempo, em 95, os alviazuis voltaram a bater o maior rival na Elite, e agora fazendo uma dobradinha na temporada 2000-2001, metendo 2-0 fora e goleando por nada menos que 5-0 dentro de casa, no Wheelwood Park. He's tried to do too much in the end. Bent! Signed, sealed and delivered! The Derby victory! Pouco depois eles ficaram mais um curto período de tempo sem se encontrar, até que a FA Cup, que nada mais é que a Copa da Inglaterra, como vocês já sabem, promoveu esse tão esperado reencontro também, né, em 2005, mas sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco. Só dando um pequeno spoiler, o Burnley não sabia o que era vencer o maior rival desde 79 e continuou assim. Até que em 2009 o clube vinho enfim retornou à Premier League, na verdade retornou à elite inglesa, né, foi a primeira vez que ele disputou a Premier League, criada lá no começo dos anos 90, enfrentando seu maior rival na competição mais importante do país pela primeira vez desde 1966. Curiosamente, no ano em que a seleção da Inglaterra conquistou a sua primeira e única taça da Copa do Mundo. E o clima de tensão juntou com a ansiedade de ambos os lados e fez com que o duelo ganhasse repercussão nacional. O comentarista da TV Sky Sports, que transmitiu aquele duelo do dia 18 de outubro de 2009, chegou a falar que nunca tinha visto antes na história da carreira dele, né, cobrindo futebol, um número tão grande de policiais. Até helicópteros da polícia foram utilizados para evitar o confronto entre os torcedores, o que obviamente não adiantou, mas com a bola rolando deu Rovers de novo. Agora no movimentado duelo que terminou em 3-2 para os donos da casa e com um total de 55 pessoas presas. No duelo de volta, que teve um resultado de 150 cadeiras arremessadas pela torcida visitante, além de 20 pias destruídas, garrafas voando e 42 pessoas presas, o Blackburn venceu de novo, agora fora de casa e pelo placar mínimo, 1-0. Para piorar, a equipe vinho tinto ficou só esse ano na Elite, caindo de novo ao final da temporada, e sem saber quando acabaria o longo tabu que já durava desde 1979. Ao menos o ano de 2012 reservou uma péssima campanha para os alviazuis, que viram os torcedores do Burnley devolverem na mesma moeda aquela provocação do início da década de 90, bem no jogo que marcou a queda do clube contra o Wigan no campeonato inglês, colocando um avião sobre o estádio do rival com a frase "Em Venques a gente confia", em uma clara provocação ao proprietário indiano que era dono do clube desde 2010. E foi bem sob o comando dele que o Blackburn viu cair um dos maiores tabus da história do futebol inglês, onde depois de 3 empates seguidos, entre 2012 e 2014, o Burnley enfim voltou a vencer um derby, sim, depois de nada menos que 35 anos, em março de 2014, em pleno Ewood Park. One man wall, Wallace to deliver, gets it towards that back post, in there, equaliser, Clarence a level, oh, and it's a fantastic goal in there, and it's the skipper again, Jason Shackle. Até saindo atrás no placar, mas virando na etapa final com o histórico gol de Danny Ings. Sendo que nesse jogo rolou mais uma provocação por parte dos torcedores do Burnley, obviamente, que alugaram outro avião agora com a frase 35 anos, ninguém se importa, Venkins para sempre. Depois disso o clube vinho até subiu a Premier League, mas logo voltou para a segundona, onde voltou a bater o maior rival, agora emendando 4 vitórias consecutivas e batendo o Blackburn nos 2 duelos da temporada 2015 e 2016, ambos por 1-0, dentro e fora de casa. Conquistando
conquistando mais um acesso, mas agora permanecendo na Premier até os dias atuais. Enquanto que o Blackburn chegou a cair de novo para a Série C, mas agora já tá de volta à Championship, onde tenta retornar à Série A. Com isso, o clássico ficou mais um tempinho sem acontecer. Na verdade, se não fosse a Copa da Liga Inglesa, também chamada de EFL Cup, que viu os dois baterem de frente no ano de 2017, o clássico estaria em stand-by até hoje, né, desde 2016. Mas ó, sobre esse jogo de mata-mata eu também vou falar melhor já naquela parte dos jogos marcantes. E pra realização do roteiro desse vídeo eu contei com o site Championship Brasil, que mano, tem bastante texto lá sobre times underground do futebol inglês. Por isso agora eu quero saber de vocês, quando é que esse clássico vai voltar a ser disputado, né, num campeonato inglês, não importa a divisão. Mas aí vocês também falam quando é que ele vai voltar a ser jogado na Elite, o que não acontece desde 2016, como eu falei há pouco, e depende mais do Blackburn, né? Porque o Burnley tá conseguindo se manter na primeira divisão faz tempo. Mas enfim, é só deixar sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos de vantagem é Alviazul, com o Blackburn já levando a melhor no principal torneio, a Premier League, né, o campeonato inglês, com 3-2 em taças. Depois ampliando isso na Copa da Inglaterra, ou FA Cup, com 6-2, e na Copa da Liga Inglesa, a EFL Cup, com 1-0. Até perdendo na sequência, né, na Supercopa do país por 2-1, sendo que aí é o Burnley que começa a dominar, vencendo também nos títulos da segunda divisão com 3-1. E empatando nas conquistas da terceirona, agora em 1-1. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor e ganha tons de vinho, já que no total são 102 partidas entre eles, com 41 vitórias do Blackburn, 42 vitórias do Burnley, além de 19 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar os dois últimos encontros eliminatórios dessa história entre eles, ao menos até o momento, né? Um na FA Cup, a tradicional Copa da Inglaterra, e outro na EFL Cup, que é a Copa da Liga Inglesa. E obviamente com uma classificação para cada lado. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. Bom, e o primeiro jogo marcante de hoje fez a gente voltar só um pouquinho no tempo, lá pro início dos anos 2000, mais precisamente para a disputa da FA Cup, né, a Copa da Inglaterra, na temporada 2004-2005. Na quinta e até então última vez que eles se encontraram nessa competição, né, a que mais registrou encontros entre eles, fora os campeonatos nacionais, a primeira e a segunda divisão inglesa, sendo que até aquele momento tava tudo empatado, com 2 classificações para cada lado, que viu a dupla estrear no torneio logo na terceira rodada e contra adversários nada modestos, onde enquanto o Blackburn precisou de 2 jogos para bater o Cardiff City, que começava a alçar voos mais altos no futebol inglês, o Burnley venceu ninguém menos que o poderoso Liverpool, que naquela mesma temporada seria campeão da Champions. Aí depois os alviazuis bateram o Colchester City, enquanto os vinho tinto passaram pelo Bournemouth, até que veio o tão esperado encontro entre eles na quinta fase, também conhecida como oitavas de final, onde depois de empatarem 100 gols no primeiro duelo, a volta na casa dos alviazuis foi bem movimentada, com Kerimoglu abrindo o marcador aos 31 minutos, depois vendo o Hyde empatar no fim do primeiro tempo, mas com Pedersen dando a vitória e a classificação aos donos da casa no apagar das luzes da etapa final. Depois disso, o Blackburn até passou pelo Leicester, vencendo por 1-0, mas acabou dando adeus à competição na fase semifinal, quando tomou singelos 3-0 do fortíssimo Arsenal, que seria campeão depois em cima do Manchester United. O troco do Burnley teve que esperar um pouquinho para acontecer numa competição de mata-mata, né? Isso porque eles só voltaram a duelar por uma Copa Nacional mais recentemente, né? Nos últimos anos, na temporada 2017-2018 da Copa da Liga Inglesa. Nesse que foi o primeiro e até o momento o único encontro deles na chamada EFL Cup, que também é conhecida como Carabao Cup, que é por conta do patrocínio e tudo mais. Nesse que foi o último encontro deles, né, o último duelo da história dessa rivalidade até agora, porque desde 2018 eles estão em divisões diferentes. E aqui cada clube estreou numa fase diferente, onde enquanto o Blackburn teve presente desde o princípio da competição lá na fase inicial mesmo, vencendo o Coventry City por 3-1, o Burnley entrou só na seguinte, a segunda fase, justamente por estar na elite inglesa. Junto dele, outros 14 clubes da Premier League também iniciaram uma disputa nessa etapa, onde o destino quis que fosse logo diante de seu maior rival, e em jogo único fora de casa com o mando do Blackburn, onde mesmo sem muito apoio das arquibancadas, o Burnley conseguiu impor seu futebol e controlou o jogo praticamente do início ao fim, abrindo o marcador até que cedo aos 27 do primeiro tempo com Jack Cork e fechando o caixão adversário no fim dessa mesma etapa inicial, aos 49 com Robbie Brady.
Depois disso, mesmo nem indo muito longe no torneio, caindo pro Leeds United na fase seguinte, na disputa por pênaltis, o torcedor dos Vinho Tinto nem ficou chateado. Isso porque o clube fez história na Premier League, terminando na 7ª colocação e conseguindo vaga nos playoffs da Liga Europa. Sem falar, é claro, em ter eliminado o maior rival no mata-mata, né, meio que num campeonato particular. E vale lembrar, como vocês já viram no vídeo, que essa vitória fez com que o Burnley passasse no histórico geral de confrontos, né, 42-41. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Vídeo um pouquinho longo, uma história bem bacana aí, eu não conhecia de fato, tive que pesquisar bastante pra entender esse East Lancashire Derby, e assim que é bom, né, histórias curiosas que vocês gostam também, uns clássicos meio que underground do futebol. Mas enfim, como é de praxe no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra vocês assistirem todas as rivalidades que eu já abordei nessa série. Mano, 201 capítulos não é pouca coisa, então já deve ter bastante tema aí pra vocês assistirem, clássico nacional, internacional, como foi o caso desse, e também entre seleções, que eu preciso voltar a fazer, né? Mas enfim, tá começando o mês de abril e aí eu vou começar a fazer o que eu tinha falado. A cada 3 clássicos novos, eu faço a releitura de um bem antigo, lá dos primeiros capítulos que eu fiz, que são acho que os mais conhecidos, os mais famosos. E aí você aproveita e deixa a sugestão de tema aqui nos comentários também, pra essa e outras séries do canal, como as de quarta-feira, Futebol em Crise e também Curiosidades da Bola. E aí você se inscreve aqui, deixa seu like, divulga pros seus amigos pra dar aquela forcinha, segue a gente nas redes sociais pra ter um contatinho mais direto e por que não se tornar um membro pra ajudar a gente também. Mas é nóis, tamo junto e fui!